Saudações, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de História, uma aula que a gente continua o debate sobre o regime civil-militar que foi instaurado no Brasil a partir do ano de 1964. Na aula de hoje, nós vamos abordar os movimentos de resistência a esse regime autoritário estabelecido no Brasil. Você vai ter todo aquele movimento de repressão por parte do governo, através de suas delegacias, das suas forças de segurança, mas você também tem, quanto maior a repressão, você também vai ter uma maior contestação desse regime civil-militar estabelecido. Então, qual o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer as diferentes formas de resistência usada pela sociedade civil contra o regime militar. Então, como que eles conseguiram manifestar suas opiniões? Como eles conseguiram burlar a censura? Como eles conseguiram burlar as investigações policiais? Quais elementos da sociedade que realmente questionaram o regime que havia sido estabelecido? Então aqui nós temos um protesto devidamente ilustrado com uma grande participação popular e que você tem uma faixa aqui escrito abaixo a ditadura, povo no poder. E não é a única, há outras faixas aí em defesa da liberdade, pelo fim da censura, pelo fim do Estado policializado. Então, vamos retomar os conceitos. Logo que ocorreu o golpe de 1964, quais foram os principais críticos do regime instalado e as formas de protesto? Então nós temos aí um protesto aqui com várias atrizes e em cima escrito contra a censura e pela a cultura. Certo? Sempre houve a contestação do sistema militar, principalmente depois da lei de imprensa, em que muitos jornalistas, muitos escritores, muitos atores tiveram cerceado o seu direito de manifestar. O direito de manifestar opinião, o direito de escrever uma peça de teatro, o direito de escrever um filme, aí por diante. Então, essa classe cultural, ela passou também a contestar fortemente o serviço militar, o qual ela foi bastante vitimizada pelos mecanismos de repressão estabelecidos. Então, conhecimento prévio. Com a imposição de medidas autoritárias, se destacou a resistência democrática à ditadura, na qual se destacaram o movimento estudantil, bastante aqui, o movimento operário, através de greves, e diversos artistas e intelectuais, e uma parte dos políticos. Esses grupos se valeram de passeatas, greves e das artes, o teatro, o cinema e a música, para fazer, então, críticas ao regime autoritário. Então você vai ter tanto as manifestações sociais coletivas, como você vai ter a divulgação de material que poderia questionar o regime militar estabelecido. Isso aí, só que quais eram as estratégias também para fugir dessa censura? Bom, tinha que se usar bastante da criatividade. No caso aqui, para refletir, essa aqui é uma canção do Chico Buarque de Holanda e do Gilberto Gil, que foi lançada em 1973 e foi censurada pelo regime militar. E ela contém denúncias e críticas sociais. Consegue identificar alguns elementos dessa crítica? Olha a canção. Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Então, consegue perceber alguns elementos dentro da letra da música que demonstram críticas ao regime aqui estabelecido? Então, a música foi composta para o show Fono 73, que a gravadora Fonogram, atual Universal, organizou no Palácio das Convenções em Anhembi, em São Paulo, em maio de 1973. No dia do show, quando Gilberto Gil e Chico Buarque começaram a cantar Cálice, eles tiveram seus microfones desligados pela censura. Só ficou o instrumental. Mas a fala deles, da letra, a canção, não foi transmitida. A música, em diferentes momentos, serviu de forma de crítica social. Interessante usar essa jogadinha que eles fizeram com a língua portuguesa com a palavra cálice, que pode significar uma taça ou, se você for ouvir direitinho, pode ser um cálice, de cale a boca. E bem na hora da apresentação, eles foram calados. Eles não tiveram o direito de cantar. Então, foi bastante, assim, importante esse acontecimento na história da música e da resistência. Tá? E aí eu pergunto para vocês, a música em diferentes momentos serviu como forma de crítica social política. Isso ainda acontece? Obviamente que sim. Há muitos músicos e muitos membros da classe artística que têm grandes preocupações com a situação social e econômica
das classes mais pobres brasileiras e também com a situação política. Tá? Então, esse período vai ser o ápice das músicas de protesto. Como aqui nós temos Geraldo Vandré, que escreveu em 1968 a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que foi um dos maiores hinos aqui de questionamento da ditadura militar. Muitos compositores e cantores fizeram de sua arte uma forma de protestar contra a opressão e a violência das ditaduras. As músicas de protesto abordavam problemas sociais, abordavam problemas econômicos, abordavam problemas políticos e expressavam o ideal de construir uma sociedade mais igualitária e uma sociedade mais democrática. Então, essas músicas foram usadas vastamente quando eles conseguiam passar pela censura. No caso aqui, leia a primeira estrofe da canção, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Olha só. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Identifique qual crítica ao contexto dos anos 60 e 70 que o autor faz nesse trecho. Então vocês vão ter aí um tempinho para ler a música e pensar, e eu já retorno. Então, pessoal, conseguiram responder a questão, leram direitinho a música? Vamos lembrar que é um exercício discursivo, então eu estou lhes dando uma sugestão de resposta. O seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas alguns pontos eles precisam estar lá para esclarecer o que foi questionado. Então, identifique qual crítica ao contexto dos anos de 1960 e 70 que o autor faz nesse trecho. Minha sugestão de resposta está aqui. O artista descreve como ocorre uma manifestação pacífica, um protesto pacífico, caminhando e cantando e seguindo a canção. Observa-se também referências à igualdade e ao direito à liberdade, coisas que não existiam no governo autoritário daquele momento.
Vamos lembrar que durante o regime militar foi um período que você teve uma grande desigualdade econômica, com os salários das populações mais simples sendo defasados, sofrendo o arrouxo salarial, a diminuição de seu poder de compra, enquanto as classes de elite mais ricas conseguiram aumentar as suas riquezas. Isso distanciando ainda mais no Brasil o pobre do rico, criando um grande acúmulo de riqueza para o rico. E no cinema? Bom, sob forte influência do cinema novo, vários diretores também fizeram críticas sociais e políticas em seus filmes. Era a ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Entre as pessoas que se destacaram aqui foi o Glauber Rocha, que fez esse filme, Terra em Transe, e também fez Deus e o Diabo na Terra do Sol, muito bom. Nelson Pereira dos Santos e Arnaldo Jabor, entre outros cineastas aí que se desenvolveram desse novo cinema brasileiro. Tá? Muitos filmes deles mostraram pessoas em situação de miséria, denunciando a pobreza no Brasil, por trás do milagre econômico, situações de humilhação, tanto humilhação social, contra a humilhação contra o autoritarismo, bem como pessoas comuns que emitiam suas opiniões sobre diversos assuntos. Muitos desses filmes acabavam sendo censurados, mas nem sempre a censura foi muito eficiente nisso. Às vezes ocorria do filme, por exemplo, chegar a ser lançado e só depois que algumas pessoas já tinham visto o filme, ele era censurado. Além de ocorrer também a possibilidade de cópias piratas dos filmes. Então o filme ser divulgado apesar de não estar em cartaz do cinema. Então tudo isso aí eram estratégias que eram usadas justamente para levar a crítica ao governo para a sociedade, para demonstrar aí as mazelas que haviam ainda dentro do governo brasileiro e dentro da economia brasileira. E no teatro? A cena teatral do período também produziu espetáculos que criticavam as injustiças sociais e exaltavam a luta contra a ditadura. Grupos teatrais como o Teatro Arena e o Teatro Oficina realizaram montagens que defendiam liberdade na política e nos costumes, como aqui a gente tem uma cena da peça de teatro Roda Viva, escrita por Chico Buarque de Holanda e dirigida por José Celso Martinez Correia. Então o teatro ele também vai se voltar a essa crítica. Óbvio que havia sempre a censura ali tentando impedir, mas havia também a insistência de atores, de escritores, de teatrólogos, de dar continuidade a essas críticas sociais. Então vamos para mais uma atividade da aula de hoje. Quais eram os temas discutidos pelo filme e peças de teatro que procuravam contestar a sociedade brasileira no período militar? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Eu perguntei para vocês quais eram os temas discutidos pelos filmes e peças de teatro que procuravam contestar a sociedade brasileira no período militar. Então, minha sugestão de resposta. Entre os temas mais frequentes estava a pobreza e a miséria e as questões relacionadas à injustiça social e econômica desse período no Brasil. Então, isso se tornou o cinema e o teatro se tornaram muito importantes a denunciar que o regime civil-militar não havia resolvido, apesar do milagre econômico, ele não havia resolvido os problemas de favela, os problemas dos boias frias, os problemas de seca no Nordeste, ele não havia trazido a solução. O Brasil podia estar crescendo o seu produto interno bruto 11%, 12% ao ano, mas ele não conseguia se livrar da sua pobreza, que muito pelo contrário. O que ocorreu durante o período do regime militar foi o aumento da pobreza. Devido ao arroxo salarial, as classes mais pobres foram perdendo o seu poder de compra. Ao perder seu poder de compra, elas foram podendo comprar menos, tendo menos recursos, menos comida, e se estabelecendo a pobreza. Lembrando também que o regime militar não foi muito bem sucedido em dar o devido investimento na saúde e na educação, que é muito usada principalmente pelas classes mais pobres. Certo? E aí nós vamos ter também o estabelecimento de uma imprensa alternativa. Apesar da censura, você vai ter jornalistas e cartunistas que vão combater a ditadura militar de forma impressa. Só que eles vão ter que fazer alguma estratégia para isso. Então, para controlar o acesso à informação, entre 1964 e 79, a imprensa foi censurada e vigiada. Antes de você conseguir imprimir um jornal, antes de você conseguir imprimir uma revista, essa revista tinha que ser lida por um censor, que daí eles poderiam cortar alguns assuntos que ele não achasse coerente você divulgar ou que não faziam parte da propaganda oficial do Estado. Para driblar a censura, alguns jornalistas fundaram periódicos independentes, que publicavam notícias de formas disfarçadas e usavam o humor para fazer críticas ao regime militar. E eu trago aqui uma imagem do clássico jornal de Zeraldo, o Pasquim, que se usava justamente isso, de cartoons, de charges, bem humoradas, que no fundo, se você desse uma boa lida, tinha uma crítica ali ao governo, ou tinha uma crítica política econômica do governo, e que às vezes o censor não percebia isso na hora de fazer a censura, e por isso ele conseguia divulgar de maneira impressa. Então, o humor se tornou uma grande ferramenta aqui, com vários grandes cartunistas, como o Enfio e o próprio Zeraldo, para a crítica, para demonstrar crítica ao governo militar. Então, vamos para a última atividade da nossa aula de hoje. Explique quais estratégias usadas pelo jornalismo na crítica ao governo civil-militar estabelecido a partir de 1964. Vocês terão aí um tempinho aí para pensar e nós já retornamos.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu havia questionado a vocês quais as estratégias usadas pelo jornalismo na crítica ao governo civil-militar estabelecido a partir de 1964. Então, a minha sugestão aqui de resposta para vocês é essa. Entre as estratégias usadas estava a criação de jornais independentes, que se utilizavam do humor na sua crítica ao governo autoritário estabelecido. Então o humor aqui ele vai ser um elemento muito importante para a democracia, porque você poder fazer uma crítica satírica, uma crítica bem humorada ao governo, é um importante exercício da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é a principal característica de uma democracia. Então o humor sempre esteve a serviço das democracias, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, em diversos países do mundo. Um país que não tenha um jornal humorístico, com certeza não é um país exatamente democrático. Então, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Na aula de hoje, estudamos como a sociedade civil se mobilizou de diferentes formas contra o autoritarismo e os problemas sociais vividos nos anos de 1960 e 1970, que, como a gente viu, o cinema e o teatro abordaram vastamente esse papel de denunciar as mazelas econômicas e sociais do Brasil. Essas mazelas que a ditadura, enquanto a ditadura divulgava o crescimento do PIB, o país que vai para frente, eles denunciavam, aqui pelo cinema e pelo teatro, o Brasil que estava estagnado economicamente, o Brasil dos pobres, esse Brasil que perdia paulatinamente a sua renda. Então, a música, o cinema, o teatro, a imprensa alternativa, as passeatas, as greves, entre outras formas, foram usados para defender a liberdade de expressão e a igualdade de direitos. Isso aí, passeatas, greves, imprensa, jornalismo, filmes, são tudo essenciais você ter a liberdade deles para a democracia. Qualquer país que não tenha liberdade, que censure de uma forma ou outra isso aí, é um país que com certeza não respeita a democracia. Certo? Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula. Até a próxima.